A Síndrome de Estocolmo Cósmica. Por que você defende o seu Criador? Se um paciente entrasse no meu consultório e me dissesse que ama incondicionalmente um pai, que tem o poder absoluto de curar a leucemia do irmãozinho dele, mas escolhe cruzar os braços, e que, além disso, esse paciente sente que precisa elogiar esse pai todos os dias, chamá-lo de justo e bondoso, sob a ameaça de ser expulso de casa e torturado, eu imediatamente acenderia um alerta vermelho para abuso psicológico severo. Nós diagnosticaríamos essa pessoa com uma dependência emocional doentia. Nós diríamos, sem sombra de dúvida, que ela está presa em uma relação sádica. Nós tentaríamos resgatá-la. Mas quando essa exata mesma dinâmica acontece dentro de um templo, sob o som de um coral e luzes coloridas, nós não chamamos de patologia. Nós chamamos de fé. E nós batemos palmas. Bem-vindos a mais uma sessão. Hoje, o ateu em análise vai colocar no divã o que eu chamo de esquizofrenia moral da religião. A nossa capacidade quase hipnótica de defender um Criador que é o arquiteto permissivo do nosso próprio sofrimento. Para entender como a mente humana entra nesse labirinto e joga a chave fora, precisamos primeiro olhar para a parede intransponível da lógica. Há mais de 2000 anos, Epicuro desenhou uma armadilha filosófica, da qual a teologia, até hoje, tenta escapar usando contorcionismos retóricos vergonhosos. É o problema do mal. A equação é fria, impiedosa e destrói o conceito do Deus abraâmico. O Deus cristão, islâmico e judaico é vendido com 3 atributos inegociáveis. Se você tirar um deles, a divindade desmorona. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. O passado, o presente e o futuro. Ele sabia de cada tumor, de cada enchente e de cada guerra antes mesmo de dizer haja luz. Onipotente. Ele pode alterar as leis da física num piscar de olhos. Curar um câncer para ele custa a mesma energia que piscar um olho. 0. Onibenevolente. Sua bondade é absoluta, pura e infinita. Epicuro nos obriga a cruzar esses 3 absolutos com a realidade brutal e sangrenta de uma UTI pediátrica. Pense em uma criança sofrendo agora. Se Deus quer impedir essa dor, mas não consegue, a ilusão do Todo-Poderoso cai. Ele é bem intencionado, mas é fraco. Ele é impotente diante da biologia. Se ele consegue impedir, mas não quer, a máscara da bondade cai. Ele não é benevolente. Ele é um sociopata cósmico que assiste ao sofrimento como quem assiste a um reality show. E se ele não consegue e nem quer, por que nós o adoramos? Ah, mas e o livre-arbítrio? O teólogo apressado vai gritar nos comentários. O mal existe porque Deus nos deu a liberdade de escolha. Essa é a primeira desculpa oficial do relacionamento abusivo. Vamos analisar isso friamente. O livre-arbítrio, na melhor das hipóteses, explicaria o mal moral. Um homem escolhendo machucar outro homem. Mas o livre-arbítrio de quem causou o tsunami de 2004, que matou milhares de crianças? Qual foi o livre-arbítrio do parasita que cega crianças na África subsaariana? A biologia, a geologia e as doenças não têm livre-arbítrio. Elas são falhas de design. E se Deus desenhou a máquina sabendo que ela iria moer inocentes, a culpa do sangue nas engrenagens é do engenheiro. A filosofia para por aí. A conta não fecha, mas a psicologia humana odeia o vácuo. E é aqui que a nossa mente começa a operar os seus verdadeiros milagres de auto-engano. Para a nossa psique, a ideia de que o universo é um caos aleatório, cego e indiferente é aterrorizante. O nosso cérebro primitivo evoluiu para buscar padrões e figuras de apego. Nós preferimos a garantia de um tirano controlador no céu do que a angústia desesperadora de não ter ninguém no volante do universo. Na década de 1950, um psicólogo chamado Leon Festinger fez uma descoberta que mudou a nossa compreensão da mente. Ele se infiltrou em uma seita que acreditava que o mundo ia acabar em uma data específica e que discos voadores viriam salvá-los. Festinger queria saber: o que acontece com o cérebro do fanático quando a profecia falha? Quando o disco voador não aparece e a realidade prova que eles estão errados, eles abandonam a seita? Não.
Festinger descobriu que quando a realidade esmaga a crença, o fanático dobra a aposta. Eles inventaram que os discos voadores não vieram porque a fé deles foi tão grande que salvou o mundo de ser destruído. Festinger batizou isso de dissonância cognitiva. É o estresse mental insuportável, a dor física literal que sentimos quando duas ideias contraditórias entram em choque na nossa cabeça. Deus me ama, colide com Deus deixou meu filho morrer. Para aliviar essa dor e não enlouquecer, a mente religiosa cria um mecanismo de defesa fortíssimo: a racionalização. A teologia chama isso de teodiceia, o ramo focado em tentar defender Deus do problema do mal. Mas, clinicamente falando, a teodiceia é apenas a arte de inventar desculpas para proteger um abusador. Na psicanálise, vemos um fenômeno parecido chamado clivagem, ou splitting. A mente divide o mundo em totalmente bom e totalmente mal, para proteger o seu objeto de amor primário. O fiel pega o universo e o cliva. Tudo o que é maravilhoso, uma cirurgia bem-sucedida, que levou 10 anos de estudo do médico, um livramento no trânsito, um dia de sol, é creditado integralmente a Deus. Deus é bom o tempo todo. Mas e o câncer? E o desastre? Ah, isso é terceirizado. O mal é culpa do diabo. É culpa do mundo decaído. Ou pior, na forma mais cruel de gaslighting, a culpa é sua, porque somos todos pecadores imundos. A figura de Deus sai ilesa, e a vítima sangra pedindo perdão pela facada que levou. Quando você terceiriza a bondade para o céu e puxa toda a culpa pelo mal para si mesmo, a fé deixa de ser um conforto. Ela se torna o espelho perfeito de um relacionamento abusivo crônico. O psicólogo Martin Seligman descobriu um conceito chamado desamparo aprendido. Ele percebeu que quando um ser vivo é submetido a choques imprevisíveis, inevitáveis, e que ele não pode controlar, chega um momento em que ele simplesmente desiste de tentar escapar. A porta pode estar aberta, mas ele deita no chão e aceita o choque. A religião treina as massas para o desamparo aprendido. Desde a escola dominical, a criança é ensinada que ela nasceu quebrada, doente e culpada pelo pecado original de pessoas que ela nunca conheceu. Ela aprende que não merece nada além da condenação. Na psicologia forense, o ciclo do abuso doméstico tem 4 fases claras. Vamos ver se isso soa familiar para a sua vida religiosa. A construção da tensão. O abusador cria regras impossíveis de seguir. Na igreja, é a lista interminável de pecados. Até pensar errado é crime. Você vive pisando em ovos, com medo de desagradar a Deus e ir para o inferno. O incidente, o abuso. A tragédia acontece, a doença vem, o silêncio divino impera. Você implora, mas é ignorado. O abusador cósmico te deixa sangrar para testar a sua fé. A reconciliação. O pastor diz que Deus tem um propósito na sua dor. Você vai ao culto, chora no altar. Sente uma catarse emocional que a neurociência explica facilmente pela liberação de endorfinas em momentos de exaustão. E você interpreta esse alívio físico como o toque de Deus, a lua de mel. Você louva a Deus por Ele ter te dado forças para suportar a dor que Ele mesmo permitiu que você sofresse. Deus é fiel, você repete, anestesiado. E o ciclo recomeça. Como você sobrevive psicologicamente quando o dono do seu destino eterno é também a fonte do seu terror primário? Você desenvolve um vínculo traumático, trauma bonding. A manifestação mais extrema disso é a Síndrome de Estocolmo. Na Síndrome de Estocolmo, a vítima se apega ao sequestrador porque, em uma situação de terror absoluto, a ausência temporária de agressão é interpretada como um ato de amor imenso. Pense nisso. A teologia diz que Deus vai te torturar conscientemente com fogo eterno, se você usar a racionalidade para duvidar dele. Mas, se você o adorar cegamente, ele te salva. Ele te salva de quê? Ele te salva daquilo que ele mesmo criou para você. Ele é o sequestrador construindo a câmara de tortura, o juiz assinando a sentença e o suposto salvador oferecendo a chave em troca da sua subserviência eterna.
Isso não é amor. Isso é extorsão. Chegando ao fim da nossa sessão, a dura realidade se impõe. Romper com essa síndrome de Estocolmo não é fácil. Envolve um luto profundo. A doutora Marlene Winell cunhou o termo síndrome do trauma religioso exatamente para descrever os sintomas de pânico, depressão e desorientação de quem percebe que o Pai Celestial não existe. Perder a ilusão do protetor dói. Encarar o universo na sua crueza, sabendo que as leis da física não se importam com os nossos sentimentos, gera o que o existencialismo chama de a angústia da liberdade. Mas do ponto de vista clínico e existencial, esse é o único caminho para a maturidade emocional adulta. É o que chamamos na psicologia de mudar o seu locus de controle de externo para interno. É você assumir o volante da sua própria ética. E quando você finalmente para de tentar justificar o agressor cósmico, você percebe algo incrivelmente libertador. A sua moralidade humana é infinitamente superior à moralidade da Bíblia. Seja honesto. Se você tivesse o poder de curar todas as crianças oncológicas de um hospital agora, num estalar de dedos, você faria? Claro que sim. Você faria sem exigir que elas cantassem para você todo domingo de manhã. Você faria sem ameaçá-las de tortura, caso elas não dissessem obrigado. A sua empatia é real. A sua ética não precisa de uma arma cósmica apontada para a sua cabeça. Você é moralmente superior ao Deus que te ensinaram a temer. Desconstruir esse abuso invisível é assustador, mas é o preço inegociável da verdadeira lucidez. Respirar fora dessa caixa de culpa e coerção vale cada segundo de angústia inicial. A realidade, por mais fria que pareça à primeira vista, é muito mais digna do que viver de joelhos rastejando para uma ilusão sádica. A nossa sessão de hoje fica por aqui. Se essa dissecação te causou aquele desconforto intelectual necessário para crescer, e se você chegou até o final deste vídeo, você já está no caminho da alta. Deixa o seu like, se inscreve no canal e envia esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está tentando, secretamente, entender a mecânica da própria mente. Aqui no Ateu em Análise, a crença nunca tem imunidade diplomática. Ela está sempre no divã. Até a próxima.